Irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim Jerusalém, bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos, com os nossos amigos, nossos familiares e todos aqueles que têm acompanhado a nossa transmissão. Deus nos deu esse dia, esse é o dia que o Senhor fez, por isso nele nos regozijamos e nos alegramos. Que o Senhor esteja abençoando a todos os irmãos nesse dia, abençoando aqueles que estão participando conosco na manhã de hoje. Sejam bem-vindos, todos os nossos amados e diletos irmãos. Um prazer muito grande poder contar com a participação de todos nesse instante, todos que têm acompanhado a nossa transmissão ao longo desses dias de pandemia, de dificuldade, mas dias também de oportunidade que nós estamos tendo de buscar a presença de Deus, de orar mais, de fazer que a nossa vida tenha um propósito em todas essas coisas, e certamente Deus tem propósitos em tudo que está acontecendo, e nós agradecemos a Deus a oportunidade que Ele está nos dando de caminharmos na sua direção e estarmos harmonizados com a sua vontade. Irmãos, nós vamos, na manhã de hoje, ler um texto do apóstolo Paulo ao escrever aos Colossenses. Antes nós vamos orar e depois estaremos lendo esse texto. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, ó Pai, porque tu és o nosso Deus, Deus grande e temível, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que nos conduz, que conduz os nossos passos, Senhor que conduz a história. Ó Deus, recebe a nossa oração nesse momento, a nossa gratidão por mais um dia de vida, a nossa gratidão, Senhor, pela oportunidade, o privilégio de estar falando contigo, e de buscar a tua orientação através da tua palavra. Abençoa os nossos irmãos que estão caminhando conosco, que estão presentes já nessa manhã conosco, na participação essas primeiras horas do dia de hoje. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos familiares. Tem misericórdia de nós e nos dê a direção que necessitamos, Senhor. Perdoe os nossos pecados, abençoando, Senhor, os nossos amados e diletos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, leitura que faremos está registrada na Epístola de Paulo aos Colossenses. E nós estaremos lendo no capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 5. Esse é o texto que nós estaremos lendo e nele meditando na manhã de hoje. Assim nos diz o texto: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor e de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Irmãos, esse é o texto que nós lemos para a nossa reflexão na manhã de hoje, essa carta de Paulo aos Colossenses. Essa é uma das cartas que Paulo escreveu da prisão, aí mais ou menos pelo ano 60, depois de Cristo. Nós temos aqui algumas orientações bastante específicas e muito relevantes, como relevante é toda a palavra de Deus. Mas nós temos na manhã de hoje, nesse texto, algumas marcas que devem acompanhar a vida dos cristãos, algumas marcas que não podem estar ausentes da vida de cada cristão, de cada servo de Deus que segue as pegadas de Jesus, o nosso Salvador,
que segue as orientações da sua palavra. Então, nós vamos tratar do tema marcas na vida de um autêntico servo de Deus. Nós vamos tratar desse tema e vamos buscar orientações na manhã de hoje nesse texto, para que nós possamos começar bem o nosso dia, afinados, harmonizados com a palavra de Deus, sensibilizados por essa palavra, para que possamos ter um dia abençoado e abençoador. Irmãos, nós temos aqui algumas marcas que devem acompanhar os cristãos, os servos de Deus. Que marcas tem na vida um autêntico servo de Deus? Nós vamos ver aqui, meus irmãos, 5 marcas que devem acompanhar e devem estar presentes na vida de um autêntico servo de Deus. A primeira delas é que um autêntico servo de Deus tem na vida a marca da gratidão. Olha o que diz o apóstolo Paulo na primeira parte do versículo 3. Ele diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, apesar de escrever essa carta da prisão e com todas as dificuldades que tinha, ele não deixava em momento nenhum, e isso está presente em todas as suas epístolas, de ser grato a Deus, de ter um coração grato para com Deus. E mesmo em situações adversas, Paulo não é a primeira vez, ele fala sobre isso nas outras epístolas que escreve. Nós devemos sempre ter um coração grato diante do Senhor. E aqui o versículo chama a nossa atenção para essa marca que deve acompanhar os que creem, independente das circunstâncias. Paulo, o apóstolo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz: dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo escreve aos Efésios, escreve também aos Tessalonicenses, dizendo: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Então, nós precisamos ter essa marca na nossa vida. A gratidão é uma marca que deve acompanhar o cristão, independente das circunstâncias. As circunstâncias em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta eram totalmente adversas, mas nem por isso Paulo deixou de ter um coração agradecido. Essa é uma marca que havia no coração, na vida do apóstolo Paulo. Ou seja, essa marca da gratidão, essa marca do reconhecimento das bênçãos que Deus tem destinado à nossa vida. Portanto, essa é a primeira das marcas que devem acompanhar os servos de Deus, um autêntico servo de Deus. A segunda marca é que um autêntico servo de Deus, ele tem na vida a marca da oração. Irmãos, a oração é um fato que não pode estar distante nem fora da vida do servo de Deus. A vida de todos os servos de Deus no passado tiveram a marca de um comprometimento com a oração, de um compromisso com a oração. Essa marca esteve presente na vida de Paulo, esta marca esteve presente na vida dos demais apóstolos, dos seguidores de Jesus, dos profetas no Antigo Testamento, e esteve presente de forma realmente fundamental na vida de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus não abria mão do compromisso com a oração. É através da oração que nós nos comunicamos com Deus. É através da oração que nós nos apresentamos diante de Deus e colocamos diante dele as nossas necessidades, sabendo que no tempo oportuno Deus sempre há de nos responder. Ele sempre ouve e responde no tempo preciso, no tempo oportuno, no tempo estabelecido por Ele mesmo. Portanto, uma segunda marca fundamental na vida do crente é a oração.
todos os avivamentos que já aconteceram na história da igreja cristã sempre começaram com oração. Nós não podemos abrir mão desta marca que é essencial na vida cristã. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de pandemia e precisamos orar mais. Precisamos nos envolver mais com oração, com clamor, com a súplica diante de Deus. Portanto, essa é uma segunda marca que deve acompanhar os crentes, os servos de Deus, um autêntico servo de Deus. Há uma terceira marca nesse texto que nos mostra como deve ser um servo de Deus autêntico, ou que marca deve acompanhar a vida de um servo de Deus autêntico. E nós vemos aqui que um autêntico servo de Deus, ele tem na vida a marca do testemunho exemplar. Ora, irmãos, se um servo de Deus autêntico tem na vida a marca da gratidão, a marca da oração, não pode faltar à sua vida um testemunho exemplar. Não pode faltar na sua vida a marca do testemunho exemplar. Aliás, o próprio Jesus, ele sempre chamou a atenção dos seus discípulos para que eles pudessem impactar o mundo do seu tempo, vivendo uma vida parecida com Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha o que diz o texto, o versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, a marca de um testemunho exemplar, irmãos, faz com que o crente, o servo de Deus autêntico, ele seja um exemplo de fé. E a marca de um testemunho exemplar faz que um servo de Deus autêntico, ele seja um exemplo de amor, e diz o texto aqui, para com todos os santos. Ontem mesmo nós citamos o texto de Gálatas 6,10, que nós devemos ser bênção para todos aqueles que nos cercam. E ali aquele texto diz, fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. É isso que esse texto está confirmando para nós. Ele diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ou seja, se nós amamos a Deus, nós temos que amar aqueles que nos cercam, especialmente aos domésticos da fé. Portanto, essa é uma terceira marca. Uma quarta marca na vida de um autêntico servo de Deus, irmãos, está registrada na primeira parte do versículo 5 e mostra-nos que um autêntico servo de Deus tem na vida a marca da esperança. Nós temos observado, irmãos, temos visto isso. Muitos servos de Deus, nesse tempo de pandemia, têm, ao invés de trazer uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, de encorajamento, têm, pelo contrário, trazido dificuldades na compreensão desse momento. E uma das questões mais importantes da vida cristã, para que nós possamos caminhar resolutos, caminhar firmes na direção do Senhor, é ter esperança. E a palavra de Deus chama a nossa vida, chama a nossa atenção para esse fato. Cristo Jesus é a nossa esperança. Deus é a nossa esperança. O Senhor quer que olhemos para Ele. E assim, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Cristo Jesus é a nossa esperança, irmãos. Em tempos de pandemia, nós temos uma esperança. Cristo Jesus é a nossa esperança e devemos ter os olhos firmes no Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Portanto, não podemos perder a esperança, porque nós temos aquele que é a razão da nossa esperança.
Jesus Cristo é a razão da nossa esperança. Não podemos andar cabisbaixos, podemos muitas vezes ser impactados, podemos às vezes ter algum tipo de temor, e temos mesmo. O servo de Deus é um ser humano, né? É frágil, como frágeis eram os servos de Deus no passado. Eles também fraquejaram, eles também tiveram seus momentos de dificuldade, mas se levantaram, se ergueram, porque adiante deles havia uma esperança inapagável, a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, um autêntico servo de Deus, ele tem na vida a marca da esperança. Olha o que diz o versículo 5, a primeira parte. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Observe que o texto diz, meus irmãos, que a nossa esperança está preservada nos céus. O que é que isso significa? Que a nossa esperança está garantida nos céus. Nós temos a garantia da verdadeira esperança. A nossa esperança não deve estar colocada em questões humanas que são efêmeras, que são passageiras, que logo, se desvanecem. A nossa esperança está no Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança preservada nos céus, para que nós estejamos firmes no Senhor, para que nós estejamos andando com passos firmes na presença de Deus. Nós precisamos manter a nossa esperança nele. E aí é por isso que o texto diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Se a nossa esperança ela fosse apenas um fato deste mundo, ela se resumisse nas questões deste mundo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Graças a Deus que a nossa esperança não está no mundo, não está nessa vida, mas está em Cristo e está preservada nos céus. E finalmente, irmãos, há uma quinta lição, uma quinta marca nesse texto que mostra como deve ser a vida do autêntico servo de Deus. E nós vamos ver na segunda parte do versículo 5, um texto que diz assim: um autêntico servo de Deus, ele tem na vida a marca da verdade do Evangelho. Observe o que diz o texto, diz assim: da qual antes ouvistes pela palavra do Evangelho. E o texto todo do versículo diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, tudo aquilo que necessitamos para a nossa vida, para sustentar a nossa fé, para sustentar o nosso testemunho, para encher o nosso coração de esperança, provém do Evangelho, provém da palavra de Deus. A palavra Evangelho significa boa notícia, boas novas. E a nossa boa notícia é Jesus. A boa notícia dos servos de Deus é Jesus. Por isso, não devemos esmorecer no nosso objetivo. O nosso alvo é Jesus. A nossa esperança é Jesus. A verdade do Evangelho é Jesus. Por isso mesmo, um autêntico servo de Deus, ele tem na vida essa marca. A verdade do Evangelho caminha com ele, caminha no seu coração, caminha nas suas palavras, caminha nos seus exemplos. Portanto, fica aqui estas orientações da palavra de Deus para a manhã de hoje, para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e faça-nos firmes, resolutos nas questões que lemos hoje no texto da palavra de Deus de Paulo aos Colossenses, que estas marcas, elas nos acompanhem, elas acompanhem os servos de Deus, aqueles que nos ouvem. Nós vamos mostrar, vamos viver, dessa forma, porque é assim que o Senhor deseja que nós caminhemos. Irmãos, nós vamos caminhar agora através da oração. Nós vamos orar, nós vamos
Oi? Nós vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Cadê o meu amor? Daniel, vai aniversário hoje. Minha secretária está me avisando aqui. Secretária especial essa, né? Que hoje é aniversário do Daniel. Amorim. Ela já tinha falado antes para nós não nos esquecermos, né? Nós agradecemos muito a Deus pela vida do Daniel. Nós vamos orar por ele, nós vamos falar com Deus, né? Nós vamos agradecer a Deus. Meus irmãos, que essas marcas, né, vistas aqui nesse texto, elas estejam presentes na vida de cada servo de Deus, de cada membro da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém. O texto que nós lemos é Colossenses 1, de 3 a 5, e o tema, marcas na vida de um autêntico servo de Deus. Né? Estamos passando aí essa orientação, atendendo a um pedido que foi feito aqui na telinha pela Elaine Gonçalves. Nós agradecemos a Deus a participação da Elaine e de todos os servos de Deus que têm participado conosco. Nós vamos orar agora e vamos lembrar do Daniel Amorim, que faz aniversário hoje, irmão da nossa filhota, né? A Renata Amorim. Nós vamos agradecer pela vida do Daniel. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos. Nós suplicamos a Tua bênção, a Tua direção para nossas vidas na manhã deste dia. Sabemos, ó Deus, que somos frágeis, somos grandes pecadores, nós nada merecemos de Ti, mas Tu nos tens galardoado, especialmente com a salvação em Cristo Jesus. Sem Ti, Senhor, a vida não tem sentido. Sem Ti, a nossa vida não tem norte, não tem alvo, não tem objetivo, não tem sentido, Senhor. Mas graças a Ti, ó Deus, Tu nos enviaste a Jesus Cristo no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, para morrer em nosso lugar, para nos credenciar a sermos feitos filhos de Deus, Teus filhos, Senhor. Por isso nós Te agradecemos, ó Deus, por essa bênção, porque pela justificação, pela remissão dos nossos pecados, nós nos tornamos Teus filhos por adoção e podemos agora agradecer, Senhor, por esta salvação, a melhor de todas as dádivas que temos nesta vida. Ó Pai, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos, pelas famílias reunidas no dia de hoje, e muito obrigado, Senhor, também pela vida do Daniel Amorim, que aniversaria nesta data, no dia de hoje. Ó Senhor, abençoa, Senhor, esta vida tão preciosa, Senhor. Toma nas Tuas mãos a sua vida, dirige os seus passos, ó Deus. Conduz a sua caminhada, a sua trajetória. Orienta, Senhor, fala ao seu coração. Tem misericórdia, Senhor, do Daniel. Abençoa, Senhor, esta vida. Abençoa a sua família, Senhor, seus filhos. Tem misericórdia, Senhor, da vida do Daniel, que completa mais um ano de existência nesta data, no dia de hoje. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Tem misericórdia do nosso povo por causa desta pandemia que nos assola, Senhor. Tu és um Deus verdadeiro e todo-poderoso. Tu podes dar cabo desta pandemia. Tu podes fazer parar essa pandemia se o Senhor quiser. Nós cremos nisso. Por isso pedimos, ó Deus, se for da Tua vontade, ó Deus, faz de novo. Tu já fizeste isso no passado. Tu já paraste, ó Deus, já disseste um basta nos tempos de Davi, quando foi assolado pela peste. Tu podes fazer isso hoje também, Senhor. Tem misericórdia de nós, nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós agradecemos a todos os irmãos que estão conosco, todos aqueles que circularam aqui na nossa telinha, né? Agradecemos a todos, mandamos um abraço grande para Noemi, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus restaure a sua saúde.
abençoe a todos os enfermos que têm passado por momentos difíceis nesse momento, nesse instante, não é, dessa pandemia. Abençoe os enlutados, a todos os irmãos que estão conosco nesta manhã. Nós temos um encontro à noite, se Deus assim nos permitir, se o Senhor nos permitir, às 19h30, nós temos então o nosso culto vespertino. E reiteramos aqui o convite para que os irmãos que estiveram conosco agora pela manhã voltem a participar conosco do culto de logo mais às 19h30. Deus os abençoe abundantemente, que todos os irmãos, amigos, familiares tenham um ótimo dia, um abençoado dia. Que o Senhor os abençoe abundantemente. Amém.